Boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal do Zoom. Bem-vindos. Aqueles que já estão aqui conosco há mais tempo, obrigada por terem vindo. E aqueles que pela primeira vez estarem aqui, obrigada também. Vou passar para a nossa querida e nobre Fátima, para que ela possa fazer a leitura preparatória. Boa tarde a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. Firmeza e constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo, 1 Coríntios 15, 58. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes no santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos ministérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam, sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. E imbuídos nessa mensagem belíssima de Fonte Viva, agradecidos que estamos por estarmos hoje aqui reunidos em nome de Jesus, agradecemos porque estamos aqui com saúde para chegarmos até aqui. Agradecidos a Deus
pela oportunidade da vida, agradecendo a cada um de vocês que comparece a essa casa, abrilhantando com a convivência sempre pacífica. Agradecendo ao Mestre Jesus por tudo e por tanto, que assim seja. Hoje, quem fala para a gente é nosso nobre amigo César Sátiro. E aí ele vai perguntar para a gente, Jesus, que homem é este? Para os que não conhecem o César ele vai falar para nós da cidade de Sherbrooke, Canadá. Ele é o presidente da Casa Espírita Chico Xavier, em Sherbrooke, Canadá. O César tem estado conosco, a gente diz que ele faz parte da FABEM já. Meu querido, seja bem-vindo novamente, ok? E vamos reforçar para que desliguem os celulares ou coloquem modo avião, no silencioso, ok? Olá, amigos. Olá, Fátima. Olá a todos os amigos queridos da FABEM. Nós abraçamos a todos com muito carinho. É uma alegria estarmos novamente juntos e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ampare, que os benfeitores da vida maior possam envolver a todos nós, possam, nestes momentos, nos abraçar, né, nos trazendo novas energias, um bom ânimo, energias de saúde, de equilíbrio, de serenidade, que tanto necessitamos. A doutrina espírita tem, né, esta imensa qualidade de nos reunir aos nossos benfeitores e nos possibilitar este encontro com as esferas da vida superior. Então, que nós possamos aproveitar estes momentos com muita alegria, pois vivemos num mundo que tem necessidade cada vez mais de paz, de equilíbrio, né? Então, que as nossas orações e as nossas reflexões destes momentos possam nos trazer a todos esse convívio fraterno com a espiritualidade. Nós escolhemos falar, né, Jesus, quem é este homem, que homem é este? Porque, obviamente, nos aproximamos do momento em que celebramos o seu nascimento, a sua vinda ao nosso mundo. E nós sabemos, né, graças à doutrina espírita, que Jesus é para nós a figura mais elevada, né, o ser mais evoluído que pisou o nosso planeta e que nos serve de parâmetro, de exemplo do que pode ser a evolução, o crescimento de um espírito em direção a Deus. Nós vemos em Jesus esta capacidade de produzir efeitos tão diversos. Vemos aquele pequeno publicano que sobe em um sicômoro, né, na cidade de Jericó. O homem que sobe naquela árvore é um homem apegado ao dinheiro, apegado ao poder, apegado aos bens materiais, à política da sua época, aos trâmites legais do poder. O homem que desce é o homem que aceita o convite de Jesus para que este esteja com ele. E a partir daquele momento, sua felicidade é tão grande, seu coração se sente tocado de uma maneira tão profunda, pois ele era um homem rejeitado, assim como Levi, né, que mais tarde se transformará num apóstolo, num evangelista. Eram homens rejeitados por sua época, por seu povo, pois trabalhavam para o Império Romano. Jesus transforma vidas, transforma corações, muda histórias, mudou o destino deste planeta. Ele nasce numa gruta perdida nas colinas de Israel, numa cidade desconhecida para a maioria da época. O que era Belém, senão uma vila, o que era Nazaré, onde ele cresceu, senão pequenas vilas, com algumas poucas casas, com pastores que saíam pela manhã levando suas ovelhas, com
o barulho, né, das ferramentas de seu pai fazendo, né, o trabalho de marceneiro, as mulheres batendo o pão, lavando roupa no riacho, cuidando dos afazeres de todo dia, o que eram, né, aquelas pequenas vilas, senão lugares esquecidos no grande império dos Césares. Império que se espalhava, né, por todo o Mediterrâneo, pela Pérsia, pelo Egito, que tomava praticamente conta de todo mundo conhecido da época. E ele nasce numa cidade pequenina, perdida. Naquela noite, sua família não encontra mais hospedagem em lugar algum e eles se recolhem, né, numa gruta. Uma gruta que, conforme nós sabemos, era utilizada pelos pastores em dias frios. Se os dias não eram muito frios, eles ficavam, né, permaneciam fora, faziam um cercado para guardar suas ovelhas com improvisado, normalmente com espinhos, para impedir, né, a entrada de animais agressivos. Quando as noites eram muito frias, eles se recolhiam nessas grutas perdidas de Israel para se aquecerem e guardarem suas ovelhas protegidas, e a eles mesmos. Então, aquele é o único lugar em que ele pode se recolher, né? Sua família pode se recolher para acolhê-lo. E nos diz um autor, né, John Ortenberg, ele diz: ele entrou no mundo sem dignidade. Ele teria sido conhecido apenas como um bastardo, uma criança cujos pais não eram casados. Seu berço era uma calha de alimentação. Seus companheiros de berçário tinham 4 pernas. Ele estava envolto em trapos. Ele nasceu em uma caverna, ameaçado de morte, criado sob ameaça e sempre em fuga. Então, esse menino chega ao mundo marcado já desde os primeiros dias pelo ódio dos poderosos, pelo ódio daqueles que se viam ameaçados. E assim que aqueles visitantes estranhos vindos do Oriente passam pelo palácio de Herodes, imaginando encontrá-lo nos berços dourados do poder, e compreendem, né, que haviam cometido um erro passando por ali, pois levantam as suspeitas de Herodes, eles imediatamente, quando deixam, né, após visitarem o menino que havia nascido, deixam Israel por um caminho outro, não passando novamente por Jerusalém, que não distava muito de Belém. E Jesus nasce, então, numa condição de extrema simplicidade. Ele vai alterar o mundo que nós conhecemos. Ele vai mudar a nossa concepção de vida, ele vai alterar a história do nosso planeta, ele vai inverter a ordem de prioridades nas quais nós vivíamos. Mas quando ele chega ao mundo, nós poderíamos nos dizer qual é a probabilidade de que este menino mude alguma coisa neste mundo. Júlio César nasce, né, nos berços dourados da família Juliana, uma das mais poderosas de Roma, deixará uma descendência poderosa, né, descendentes que vão se tornar imperadores, grandes condutores do mundo. Napoleão chega na condição de simplicidade, mas deixará este mundo e ninguém duvidaria naquele momento da sua morte. Ele havia marcado a história. Júlio César nasce em condições de privilégio, mas é quando morre que nós dizemos: este homem mudou o seu mundo. E tantos outros, né? Napoleão, Alexandre o Grande, quando chegam ao final de suas vidas, nós falamos: estes homens serão lembrados para sempre. Quando Jesus morre, o crime, né, que ele cometeu, ninguém sabia. Ele era apenas um indesejável. Alguém que era uma ameaça para os sacerdotes de Jerusalém, um estorvo para os governantes de Roma, que não queriam tumultos naquele país pequenino que estava sempre em ebulição,
e eles queriam se livrar dos problemas, é por isso, né, que Pilatos não tenta muita coisa para salvá-lo, mesmo sabendo que é um justo. Ele não quer colocar todos aqueles homens contra si. E nós vemos, então, Jesus ali, né, na condição de alguém punido com a punição mais severa que havia no Império Romano. Um cidadão romano jamais seria crucificado. Ele poderia sofrer outros tipos de punição, mas jamais a crucificação. Ela era reservada para os piores criminosos. Então, meus irmãos, Jesus chega a este mundo na condição de alguém que nasce na extrema simplicidade, que vive na simplicidade. Era filho de um marceneiro, de uma mulher simples, ainda muito jovem. Vivem nas colinas de Israel. Ele cresce ali. Mas aquele menino, quando ele está só e já começa a sua juventude, se aproximar do momento em que ele começará o seu ministério, nós sabemos que ali, orando nas colinas de Israel, seu coração ouvia os gemidos dos desfavorecidos deste mundo. Seu coração ouvia a dor e o sofrimento dos corações maternos desesperados, dos pais aflitos porque não conseguiam dar conta das necessidades de cada dia. Seu coração ouvia, orando em silêncio, né, nos fins de tarde em Belém, enquanto, né, se preparavam para as orações da noite. Ele ouvia a dor e o sofrimento que se levantava das milhares de crianças abandonadas no mundo romano, dos jovens perdidos buscando orientação. Então ele vem para responder aos corações humanos, aos sofrimentos, às chagas das nossas almas. Ele nasce neste mundo para estar ao lado daqueles que sofrem, daqueles que choram, daqueles que são simples. Mas quando ele nasce entre nós, ele escolhe nascer na condição daqueles que ele veio socorrer, dos mais simples, daqueles que nunca foram considerados. E Jesus, nesse sentido, vai inverter a ordem das coisas do mundo em que ele viveu. Jamais Jesus poderia ser considerado um amigo, né, do poder estabelecido na sua época, porque ele invertia completamente este poder. E não estamos aqui falando, de Jesus como revolucionário ou um maluco que quisesse se opor ao poder. Não é nada disso. Seus valores iam contra todos os valores do seu tempo, mesmo aqueles aceitos pelas pessoas mais simples. Por exemplo, Jesus olhará pela primeira vez na história da humanidade para as crianças. E nós dizemos, mas isso parece muito normal, César. Não, não é. Nós veremos, né, que em Roma, por exemplo, havia a tradição de colocar as crianças que não eram recebidas, né, em condições favoráveis entre aqueles que eram, se dizia, os expostos, né, porque havia um lugar em que eles eram colocados e aquele local, com o tempo, virou praticamente um grande lixão da cidade. Crianças pobres, crianças que nasciam fora do casamento, jovens que engravidavam e não queriam guardar a criança, famílias ricas que não queriam dividir a herança, até isso nós tínhamos. Expunham seus filhos, colocavam-nos neste monturo onde talvez alguém os pegasse, mas onde simplesmente elas eram deixadas para morrer. E ele dirá: o reino de Deus é para aqueles que se assemelham às crianças, dizendo: vocês não devem mais crescer para se tornarem grandes e poderosos, mas os grandes e poderosos devem tornar-se como crianças. Ele inverte a ordem dos valores do mundo. E naquele momento, ele será o primeiro a olhar não só para as crianças, mas para aqueles que são abandonados,
os idosos eram abandonados, as viúvas eram abandonadas, as crianças eram abandonadas. É neste mundo em que ele nasce. Os doentes não tinham hospitais. É este o mundo em que Jesus nasce. Os paralíticos, os aleijados, os cegos eram deixados a si mesmos, e o máximo que podiam fazer era esmolar. Então, nós vemos um mundo que é de um mundo de uma profunda frieza, indiferença, onde os poderosos não viam problema nenhum em massacrar os mais fracos, onde os deuses eram amigos do imperador, da sua corte e de mais ninguém. É este o mundo no qual Jesus nasce. É este o mundo no qual ele vem para estar conosco. Então, honra, status, poder, dinheiro são os únicos critérios para avaliar se alguém merece atenção. E ele diz: não, todos somos filhos de Deus. Todas as criaturas deste mundo são valiosas, são preciosas. Todos vocês são filhos de Deus. Nós todos somos filhos do mesmo Pai. É lógico que não entenderam o que ele estava falando. É lógico que muitos falaram: esse homem é louco e é um perigo. Que o mundo não é como ele está dizendo. Os poderosos podiam dispor da vida de todos aqueles que estavam abaixo deles. Um imperador tinha poder de vida e morte sobre todos. Um senador, tirando o imperador e seus pares, tinha poder sobre todos aqueles que estavam abaixo deles. Um pai de família tinha poder sobre todos os seus. E os últimos na escala de poder eram as mulheres, as crianças e os escravos. E ele vai trazer a todos estes para perto de si, e a todos tratará como filhos de Deus. Por todos ele manifestará amor, por todos ele manifestará compaixão, por todos ele manifestará a ternura divina, dizendo: todos vocês são preciosos. No que isto muda o mundo? A partir do momento em que Jesus nos deixa, Simão Pedro e seus amigos começam em Jerusalém, primeira casa cristã da história. E nela, crianças são socorridas. Idosos que eram antes abandonados a si mesmos são amparados. Viúvas são trazidas, socorridas e amparadas. Jovens protegidos, ex-combatentes feridos que o império deixava a si mesmos, ali encontram abrigo. E os primeiros cristãos dirão aos seus: jamais o aborto, jamais expor crianças naquele monturo novamente, jamais a morte, jamais a indiferença. E no mundo começa este grande movimento de fraternidade. As mulheres eram praticamente ignoradas em tudo. Os atenienses consideravam as mulheres, mesmo adultas, como crianças. Elas não tinham direito a nada. Tinham que obedecer, fazer aquilo que mandava o marido. Não tinham vida pública, não tinham direito de educação. E nós estamos em Atenas, uma das cidades mais cultas da época e do mundo antigo. Quando se dava a mão de uma mulher em casamento, era o marido, era um símbolo de que o pai estava dando, né, tirando da sua mão o controle, entregando ao marido o controle da mulher. E Jesus vai alterar isto de uma maneira que vai assustar os seus contemporâneos. Isso vai assustar aqueles que viviam com ele, pois eles não compreendiam isso. Jesus acolhe Maria de Magdala, Joana de Cusa e várias outras mulheres. Os evangelhos nos dizem, várias mulheres viajavam com o grupo. Isto é completamente inaceitável para ela. Faziam parte do grupo, falavam com o rabi, conviviam com ele, estavam próximas dele. E essas mulheres trazem uma profunda transformação para o mundo da época. É uma pena que nós não tenhamos entendido isto, e a igreja que vai se oficializar mais tarde bloqueará o acesso das mulheres, porque para o mundo da época,
Isto não foi algo fácil de ser aceito. Quem eram os futuros padres da Igreja Católica, as famílias que foram, que se viraram cristãs quando Constantino se converte, eram homens da sua época, que não respeitavam verdadeiramente aquilo que Jesus havia feito. Então voltam atrás naqueles avanços todos que o mestre havia trazido para o mundo. E nós achamos que somos modernos, né? Falando de direitos da mulher, da criança, dos idosos. Isso começou com Jesus. É ele que traz a este mundo o amor por todos aqueles que precisam. É ele que traz a este mundo a manifestação da compaixão como um elemento de base do seu ensinamento. Então, nós veremos, ele fala com a samaritana, e os apóstolos se surpreendem com aquilo. Ele está falando com uma mulher. Ela própria diz, né, o senhor sabe que eu sou uma samaritana, o senhor é um judeu, como é que você fala comigo? Né, não se fazia isso em público, e ele fala com ela, e não só fala, ele tem uma conversa profundamente filosófica com ela. Se tu soubesses quem eu sou, tu me pedirias água, e eu te daria a água da vida, e tu nunca mais terias sede. Ah, Senhor, que água é esta? Ela não compreende que ele está falando de si mesmo. Ele está falando do seu ensinamento, da sua mensagem. Então ele acolhe, ele atende a viúva de Naim. Seu filho estava sendo levado para ser enterrado. Ele para o féretro, se aproxima, olha para aquela mulher em sofrimento, e traz alegria e vida ao seu coração. Ele socorre a filha de Jairo. Todos são importantes. Todos são importantes para ele. É esta mensagem que ele veio trazer ao mundo. Eu vim para que todos vós, para que todos saibam que todos são importantes para meu Pai. Eu vim buscar um por um de vocês. E eu não pararei até que um por um tenha voltado à casa, ao aprisco de meu Pai. Então, ele tem uma larga missão nos seus ombros, né, a qual nós, espíritas, somos chamados a contribuir. Porque qual é a função do nosso trabalho? Não é vir ao centro, meus irmãos, para curar as nossas doenças, é para curar nosso espírito. A nossa doença é a doença da indiferença, do egoísmo, do orgulho, da indiferença. Ele veio para dizer: eu não posso ser indiferente ao sofrimento dos meus irmãos. Eu não posso ser indiferente à dor. E ele passará a sua vida em companhia de pescadores, de pessoas simples, de cegos, de paralíticos, de mulheres consideradas de uma vida. Na casa de Lázaro, quando toda aquela multidão se acumula para ouvi-lo, ele vai dizer a Maria, que quer aprender: você está fazendo o que é certo, você está valorizando aquilo que é importante. É uma mulher que quer sentar-se aos pés do Rabi, quando todas as mulheres da época não ousariam fazer isso e partiriam imediatamente fazer o que Marta estava fazendo: cuidar da casa, cuidar das visitas, cuidar dos alimentos. Marta não era má, né, mas ela não havia escolhido a boa parte, porque a boa parte estava ali, sentado diante deles, falando com eles. E Maria não quer saber de ser uma boa mulher, ela quer saber de ser uma boa discípula. E ele diz: tu escolheste a boa parte. É lógico que os fariseus que estavam ali presentes não gostaram disso. Esse homem autoriza mulheres a sentarem-se aos seus pés, a ouvirem sua palavra, a privarem com ele, a estarem com ele. Então é lógico que eles não viam isto com bons olhos. Jesus, em tudo o que fazia, se opunha aos valores e tradições do mundo no qual ele viveu. Quando ele cura no sábado, quando ele socorre um paralítico no sábado, quando ele autoriza seus discípulos a colherem espigas no sábado, porque o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Vocês não compreendem isso.
Ele queria dizer àqueles homens rígidos, nos seus cânones religiosos: vocês não entendem que Deus fez tudo isso para nós. O mundo, os alimentos, ele cuida até dos seres pequeninos. Por que não cuidaria de nós? Se você tiver um animal que caiu numa vala num dia de sábado, você vai deixá-lo lá sofrendo? Você não percebe que a vida humana é mais importante para Deus do que o teu sábado? E eles não compreendiam. Então, Jesus é uma manifestação constante de um amor, de uma compaixão e de valores que se opunham aos valores do seu tempo e da sua época. Ele cuida daqueles que sofrem. E era muito natural no mundo de Jesus deixar os que sofrem a si mesmos. Você está doente? Que pena. Você está idoso? O que podemos fazer? Então, nós estamos num mundo onde a única possibilidade que se tinha era você viver, nascer entre os grandes, viver entre os grandes e ter os privilégios dos poderosos, porque todos os demais eram desfavorecidos. Então, quando Jesus nasce, Herodes era um homem, né, que era, era alguém doente, né? Herodes o Grande, ele já estava muito velho para os padrões da época, já estava com uma saúde bastante afetada e ele era paranoico, né? Herodes tinha 12 esposas, entre, né, às vezes 10, 11, 12, mas ele tinha 12 esposas, né, na média, digamos assim. E aquele mais amava, ele mandou matar quando suspeitou que ela pudesse estar em conluio com seus inimigos. Manda matar 2 cunhados, manda matar 2 filhos. Na semana da sua morte, manda matar um outro filho, pois esse se manifestou muito rápido, com interesse de tomar o poder. Ele, no dia, né, na semana que ele vai estar para morrer, ele manda prender e manda matar, né, seus inimigos. E no dia da sua morte, ele ordena que sejam mortos vários varões de famílias importantes em Israel, para que houvesse luto em Israel, para que houvesse choro no dia da sua morte. Então, quando aqueles magos, né, vindo do Oriente, aqueles sábios, passam por ali e falam: nasceu-vos um menino, e as estrelas e as tradições antigas profetizam que virá como um salvador e um grande rei para Israel. Herodes se conturba, ele se assusta com aquilo, estava para morrer, e ele acredita que aquele menino será uma ameaça para o seu poder. Então, eles precisam deixar, né, e sair em fuga, e centenas de crianças foram sacrificadas. A presença do Cristo, desde o início, instigou a luta do mal, porque eles sabiam que a partir dele, todos nós saberíamos que somos filhos de Deus, que não estamos abandonados, e há um amor e um poder que cuida de todos os filhos de Deus neste mundo. E eles não queriam que nós soubéssemos disso. Então, há momentos em que eles talvez tenham reconsiderado isto, né? Essa criança em fuga será trazida de volta por espíritos benevolentes que dizem a seus pais: é hora de voltar, é hora de retornar, Herodes já não mais existe. Mas desde o início, ele vive sob o império da perseguição. Desde o início, ele será um incômodo. A sua simples presença será um incômodo para muitos, mas será consolo, amor, vida nova para tantos outros. Quando Maria de Magdala o encontra, ela renasce.
Quando Zaqueu vê, ele compreende que estava vivendo para coisas inúteis. Senhor, a salvação entrou na minha casa. Eu darei meus bens, eu compensarei aqueles a quem eu possa ter ofendido. Quando Levi é chamado, a alegria entra em seu coração. Ele não é um rejeitado, ele é um filho de Deus a quem o Messias chama. E ele compreende que aquele homem é o Messias. Ele cura os cegos, ele limpa os leprosos, ele traz da morte aqueles que a morte havia tragado. Ele regenera os corações, ele atende os enfraquecidos. Ele não pode passar ao lado da dor sem reagir à dor, para atender o sofrimento humano. A sua presença é uma presença de luz, de amor, de carinho para com todos os sofredores. Nunca na história da humanidade alguém olhou para os sofredores. Nunca ninguém olhou. Todos os poderosos passaram massacrando civilizações, massacrando povos. São milhares mortos nas guerras de Alexandre o Grande, de César o Imperador, de Augusto, de Tibério, né, de Cláudio, de todos eles, são milhares mortos, porque eles queriam impor-se pela violência, pela força, o que era muito natural naquela época, mas ele é o único que olha para o sofrimento. Ele é o único. E a partir dele nós veremos toda uma renovação que começa. Todo um novo mundo que começa. Havia, na época de Jesus, mais ou menos 140 homens para cada mulher. Para cada 100 mulheres, perdão. E isto nós poderíamos dizer por quê, né? Porque as mulheres, quando não atendiam, né, aos quesitos de poderem se casar com alguém rico de uma outra família, por exemplo, ou quando vinham em famílias pobres, eram simplesmente abandonadas entre as crianças expostas em Roma, porque nasceram com o sexo errado. Se fosse um menino, talvez nós guardássemos. Quando eram guardados, eram para se tornar escravos. Este é o mundo em que Jesus nasceu. E nós sabemos que, embora tenhamos evoluído em muitos aspectos, moralmente nós ainda não compreendemos o Senhor, moralmente nós ainda não entendemos. E como nos diz um autor protestante, nós às vezes imaginamos que o que nos incomoda em Jesus é o que nós não sabemos dele. E ele nos diz, não, o que nos incomoda em Jesus é exatamente o contrário, é o que nós sabemos dele. Porque nós nos perguntamos como alguém pôde amar como ele amou. Como alguém pôde ser como ele num mundo que era completamente o avesso dele. Como alguém pode ter manifestado uma personalidade tão poderosa, tão amorosa, tão benevolente, num mundo que era completamente o avesso. Então, nós vemos que a presença do Cristo, meus irmãos, marca para sempre a história de todos nós. A partir dele, nós sabemos que não estamos sós. A partir dele, nós sabemos que nossas vidas têm uma possibilidade de transformação. Nós caminhamos durante séculos pela frieza, pelo poder, pela busca do dinheiro, pelo status. E mesmo aqueles que eram supostos representá-lo, se converteram ao oposto daquilo que ele ensinou. Quando Francisco de Assis entra, né, na Catedral de Roma e vê aquele luxo e aquele poder, ele diz, eles não entenderam, Senhor, quem tu és. E o Senhor é amigo dos simples, dos pobres, dos sofredores, dos ricos de bom coração, daqueles que, embora nascendo no poder, têm uma alma boa e querem servir e trabalhar. Jesus não era amigo dos pobres materialmente, ele era amigo dos pobres de espírito, daqueles que têm simplicidade de coração. Não era o status e o valor da fortuna que determinava o amor dele e a amizade dele, mas o coração e a bondade, não importa onde estivéssemos.
Então, quando Francisco de Assis olha para aquela grandeza, para o dourado, para, né, os colares brilhantes de ouro, ele diz, eles não entenderam, Senhor. A simplicidade que o Senhor nos ensinou e na qual o Senhor viveu. As serpentes têm seus covis, os ladrões têm refúgio, mas o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Ele vive de cidade em cidade, dorme ao relento, come do pão que lhe é oferecido, embora seja capaz de multiplicar pães para a multidão. Ele vive como simples, para nos ensinar a simplicidade. E é ele que vai nos falar pela primeira vez que Deus cuida de nós, que nós deveríamos cuidar da nossa alma, porque Deus cuida dos pássaros, Ele cuida dos lírios, Ele cuida da vida. Por que vos inquietais? Por que andais tão inquietos pelo que haveis de comer e de beber? Meu pai cuida dos lírios, eles não tecem, não fiam, mas meu pai os veste com uma beleza incomparável. Então nós vemos, né? Ele nos chama a essa vida de simplicidade, a vida do espírito. E o mundo no qual ele nasce era o oposto disso, e a igreja que nasce a partir dele se transformará ao longo dos séculos no oposto daquilo que ele ensinou. Ao ponto, né, que lá pelos idos do século XIV, Tomás de Aquino visita Roma e ele está falando com o Papa Inocêncio IV e ele diz: Veja, Tomás, né, mostrando as riquezas do Vaticano. Veja, olhe para tudo isso. Você se lembra, Tomás, quando nosso pai, Simão Pedro e João, o grande apóstolo, estão subindo as escadarias do templo e aquele paralítico olha para eles. E Simão olha para ele e diz: Meu irmão, nós não temos prata nem ouro. Veja, veja, Tomás, agora nós podemos dizer: nós temos prata e ouro. E São Tomás olha para o Papa e diz: Pois é, meu pai. Mas hoje nós podemos dizer: nós temos prata e ouro. Mas nós não podemos mais dizer o restante da frase. Meu irmão, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Levanta-te e anda. E o Papa compreende, naquelas palavras de São Tomás de Aquino, a grande distância que nós havíamos tomado com relação ao Cristo, pois ele transforma pescadores em apóstolos. Ele transforma os homens que não têm ouro nem prata em homens que curam. E aos poucos, a revolução que começa naquela gruta de Belém vai se espalhando pelo mundo, pelos subterrâneos do Império Romano, porque a mensagem do Cristo toca os corações. Grandes romanos, a mensagem cristã se espalha em Roma de uma maneira extraordinária. E ao contrário do que pensemos ou pensamos, ela não se espalha somente entre as camadas mais humildes. Grandes romanos se convertem, jovens, soldados. A mensagem se espalha à medida que os exércitos romanos viajam, levam consigo cristãos convertidos. E em Roma, muitos deles libertariam seus escravos, dizendo: Não posso mais ter escravos depois que aprendi o que Jesus me ensinou. E muitos escravos permanecem ao serviço de seus senhores, porque sabem que não podem viver numa Roma onde escravos existiam e deviam existir. Então são libertos, viram, né, transformam-se em amigos, em empregados, são pagos pelos seus serviços, mas não há mais escravos entre os cristãos.
Então, nós vemos os primeiros hospitais surgirem, as primeiras escolas para os filhos dos pobres, as mulheres aprenderem a ler e a escrever para que possam falar, ler, conhecer a mensagem. Há uma grande revolução que se cria no mundo. Mas, meus irmãos, talvez a maior de todas as revoluções, aquela que ainda nós aguardamos, é a da transformação dos nossos próprios corações. Nós gostaríamos de lembrar que ele nunca nos esqueceu. Quando percebeu que estava chegando o momento, ele diz aos discípulos: Eu irei, mas eu pedirei ao Pai que vos envie um outro Consolador, Espírito da Verdade, que estará para sempre convosco. Que ele possa vos lembrar das minhas palavras e que ele possa explicá-las, pois por ora eu não posso fazê-lo. E nestes 2000 anos antes que chegasse a doutrina espírita a nós, ele nos enviou muitos homens e mulheres, criaturas da grandeza de uma Teresa d'Ávila, de um São João da Cruz, homens extraordinários como São Vicente de Paulo, caminhando naquela noite fria de Paris. Ele vê crianças chorando, né, num quarto abandonado, e quando ali entra, a mulher lhe diz: O senhor quer comprar um? Quantos o senhor quer? E ele diz: Como assim? E ela explica que muitas daquelas crianças eram ainda as crianças de Roma e do Império Romano, abandonadas à morte ou para serem vendidas, porque os mendigos as utilizavam, quebravam suas pernas para que fossem aleijados e pudessem pedir para eles como aleijados. Cegavam algumas para que pedissem esmolas como cegos. E São Vicente de Paulo fica chocado com aquilo. E ele imediatamente recolhe aquelas crianças e começa o trabalho de socorro às crianças novamente, pois onde há um cristão, há trabalho, há socorro, né? Há auxílio. Onde há um cristão, o trabalho do Cristo se faz. Então, nós recebemos esses grandes missionários. E quando a doutrina espírita chega ao mundo, meus irmãos, é para dizer-nos: meus irmãos, a vida continua. A moral do Cristo é a única que tem sentido, pois nós respondemos de nossos atos diante da lei divina e pelas leis da causalidade. A vida continua e nós temos que aproveitar este momento, porque a próxima reencarnação pode trazer consigo a necessidade de pagarmos os nossos débitos de muitas outras vidas já vividas. Então, aproveitemos este momento de lucidez, de compreensão, em que nós sabemos o que estamos fazendo aqui, porque há milhares de irmãos nossos vivendo e que não sabem o que estão fazendo aqui. Nós sabemos. Nós temos as chaves para compreender aquele momento em que ele fala com a multidão: Bem-aventurados sois vós quando aflitos e sobrecarregados. Bem-aventurados sois vós quando tendes sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que são simples de coração e não se opõem a Deus pela arrogância, pelo orgulho, pela prepotência. Vocês serão os primeiros no reino de meu Pai. Bem-aventurados vós, os aflitos, os abandonados, porque vocês estão acertando as contas com a lei divina, mas nós espíritas podemos compreender esse discurso. Quantos outros podem compreendê-lo? Nós compreendemos a reencarnação, o karma. Então, são chaves que nos permitem compreender Jesus, entender Jesus. E a obra mais importante da doutrina espírita, meus irmãos, a obra mais importante da doutrina espírita
é trazer-nos Jesus de volta. Nós nos perdemos do Senhor. Nós o perdemos. Ele foi sequestrado, não só morto naquele dia, ele foi sequestrado de todos nós, levado embora, né, colocado em templos mortos, vazios, quando ele está entre os que sofrem. Então, nós vemos estas obras maravilhosas. Né? Na nossa cidade, lá no interior de São Paulo, tivemos um padre português, né, Padre Albino. Ele constrói creches, hospitais. Ele é amigo dos espíritas, e um dos espíritas da cidade, um homem muito rico, o ajuda na construção do asilo, do hospital, da creche, da primeira faculdade, universidade da cidade. É este o cristianismo. Né? Onde nós estamos, são estes os nossos valores, é este o homem que nos trouxe a mensagem de Deus. Toda criatura humana é digna. Nós achamos que isso é conversa da ONU e da Carta dos Direitos da ONU. Isto vem conosco desde as primeiras falas de Jesus. Todo filho de Deus é digno. Mas a Carta da ONU esqueceu de dizer para nós todos que nós somos filhos de Deus. Os grandes cérebros das universidades esqueceram que nós somos filhos de Deus. E ele vem para dizer: meu Pai me enviou. Eu faço a vontade dele. Se eu estou aqui é porque ele me pediu para vir a vocês. Ele quer que vocês saibam que ele vos ama. E a prova disso é a presença do Cristo entre nós. É a maior prova de amor que Deus nos tem dado em todos os milênios em que nós nos reconhecemos como criaturas humanas. É a maior prova de amor. Porque, como diz o profeta, ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si o nosso sofrimento, a nossa indiferença, o vazio das nossas almas. Então, meus irmãos, nós caminhamos para a finalização das nossas considerações e gostaríamos que ficasse registrado nos nossos corações o propósito de tudo isto que nós fazemos. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos num centro espírita? Lembremos, as nossas dores são passageiras, mas a nossa alma é eterna. Os nossos problemas deste momento e desta vida, logo mais nada representarão. Mas este momento é precioso, porque nós estamos dentro de uma concepção filosófica espiritual que nos permite reconhecer a singularidade, a importância, a grandeza deste ser que veio ao mundo para manifestar amor e compaixão para todas as criaturas. Então, que nós guardemos isto no nosso coração, esta marca profunda do amor do Cristo por todos nós. Nós não estamos sós, meus irmãos. Olhemos por nossos irmãos que estão sofrendo dores físicas, mas lembremos a eles. Olha para o Cristo e a dor não existirá mais. Olhemos para todos os nossos irmãos nas alas de psiquiatria, sofrendo os processos obsessivos. E lembremos que ele nos ensinou o perdão. E os processos obsessivos se extinguirão. Olhemos para os povos em guerra e nós perceberemos que esta guerra vem e nasce em nós, porque nós não aprendemos. Com ele que nos disse: aprendei de mim, que sou manso e brando de coração, e tereis vida. Nós preferimos o caminho do ódio, da guerra, da dor, do sofrimento. E ele diz: eu vim para que tenhais vida.
mas vida em abundância, vida do Espírito, vida, né, desta água viva que toca nossos corações ressequidos e nos faz renascer. Nós não podemos continuar vivendo, meus irmãos, como mortos-vivos, porque muitos de nós nos acreditamos vivos porque estamos no corpo físico. E como nos diziam os antigos padres da igreja, a morte é uma bênção para muitos de nós, porque ela nos lembra que estamos mortos, porque ela faz com que tenhamos medo da morte, sem perceber que ela já existe em nós. Então, ela é um convite à reflexão, para que entendamos que a vida continua, e nós olhamos as mensagens de Chico Xavier, as centenas de espíritos que vêm para nos falar da vida eterna, milhares de familiares que voltam para dizer: eu estou vivo, a vida continua. O acidente que me trouxe ao mundo espiritual estava nos meus destinos kármicos. O revólver que disparou trouxe de volta a mim o passado que eu deveria colocar em ordem, né? Tudo aquilo que nós pensamos ser um jogo do azar, da displicência da vida, na verdade responde a leis soberanas e justas. E a doutrina espírita vem para nos dizer: é por isto que bem-aventurados são os aflitos. Então, meus irmãos, quando se aproxima o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, nós lembramos aquela noite em Belém. E aquela noite foi tão marcante porque os próprios anjos se materializam. Porque eles queriam manifestar a alegria dos céus pelo fato de que finalmente a terra recebia, depois de milênios, depois dos assírios, dos egípcios, dos babilônios, dos romanos, dos gregos, a terra finalmente recebia a voz de Deus. Nasceu-vos hoje, eles falam aos pastores naquela noite fria, um Salvador, que veio para a alegria de todos os corações da terra. Nasceu-vos hoje aquele que vos falará de Deus, que vos mostrará o caminho da paz, da compaixão, da misericórdia. Nasceu-vos hoje aquele que vai alterar para sempre os destinos da humanidade. E onde o Espírito do Cristo se manifesta, obras de amor e de caridade se levantam. E nós veremos, né, na Segunda Guerra Mundial, naquele dia terrível, né, em que Fritz, um comandante alemão do campo de Auschwitz, caminha, né, entre os prisioneiros, selecionando 10 que deveriam morrer. Um é selecionado e entra em pânico. Ele tem família, ele tem filhos. E um prisioneiro deixa a fila, ousando fazer algo que nunca nenhum havia feito. O alemão tira seu revólver e aponta para ele, e ele chega junto a ele e diz: eu quero morrer no lugar deste homem, eu quero trocar de lugar com ele. Quem é este homem? E ele diz: eu sou o padre Maximiliano Maria Kolbe. E ele diz: está muito bem, você pode tomar o lugar dele. Eles são colocados para morrer no bunker da fome. Durante 30 dias, ele orou com aqueles homens e deu a extrema unção a cada um deles. E os alemães entravam ali todos os dias para recolher, depois do 15º, 20º dia, entravam ali todos os dias para recolher alguém. E ele continuava orando. Continuava orando. Todos esquálidos, sem água, um mínimo de água, comida, porque eles queriam torturá-los. Queriam que morressem de fome. E no último dia deste sofrimento terrível, um médico do campo entra, aplica-lhe uma injeção no coração para que ele finalmente morra. Quando ele era pequeno ainda, Nossa Senhora apareceu-lhe.
e ofereceu-lhe 2 coroas de flores, uma branca, uma vermelha. E lhe disse: meu filho, a coroa branca é para que vivas em pureza, a vermelha será do sacrifício. E ele, no momento em que sua vida se extingue, ele se lembra de Nossa Senhora. E ele se lembra que o Senhor disse: não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. É este o poder de Jesus. Pois o mundo pode nos ameaçar com a morte, mas a partir dele nós aprendemos: não precisamos mais ter medo nem da morte. A única morte que devemos temer é a das nossas almas, pelo erro, pelos equívocos, por nos deixarmos levar pelas velhas misérias humanas, quando ele nos oferece a vida verdadeira. E este Cristo, que ainda precisa nascer em nós, possa guiar nossos caminhos. E como nos disse uma benfeitora espiritual, a estrela de Belém ainda procura manjedouras, onde possa depositar o presente mais lindo de Deus para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, hoje e sempre, com muita paz. Que assim seja. Agradeço ao César pela bela explanação. E quando você estava falando, eu lembrava sempre dessa verdade infinita. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o mestre por excelência. Muito obrigada por você estar aí no Canadá e ter falado conosco. Que Deus ampare hoje e sempre. Vou passar a palavra para Fátima, para ela poder fazer a prece final. Ai, gente, desculpa, mas palestra do César a gente termina assim, sempre chorando. Ele tem esse dom de mexer bem lá no fundo do coração da gente. E sempre falando de Jesus, né? Então, vamos fechar nossos olhos e vamos mentalizar nosso Mestre Jesus, tão bem lembrado pelo nosso amigo César, e vamos agradecer, porque só temos a agradecer mesmo. Então, vamos agradecer primeiramente a esta casa que nos recebe todos os sábados, renovando as nossas energias para a semana. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, que está sempre com os braços estendidos para nos socorrer. Vamos agradecer aos palestrantes que estudam, que trazem para nós sempre o conhecimento que nos liberta. E, em particular, hoje agradecemos ao César, pedimos bênçãos para toda a sua família, César, aí no Canadá e também aqui no Brasil, no interior de São Paulo. E pedimos que todos aqueles que também não puderam estar aqui hoje recebam essas bênçãos, recebam esta paz, esta energia, e que agora vamos seguir para o passe, mas lembrando sempre de gratidão. Na hora do passe, possamos tomar a postura de receber, mas também de doar o que há de melhor em nós para os nossos irmãos necessitados. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez, e que assim seja.